o banner ali da igreja perseguida. Quem tem olhado esse banner aqui? Vamos dar uma olhada aqui, gente. O propósito dele estar aqui é para isso, para a gente dar uma olhada. E ali tem uma nação ali chamada Comoro, se eu não... Deixa eu olhar aqui. Dei uma pesquisada aqui. Fica muito pertinho de Moçambique lá. Comores. E essa nação, ela é 97% de sua população é islâmica. É uma nação pequena. E o lugar onde a perseguição aumentou aí no último ano. Né? Muito provável por conta dessa questão do islamismo mesmo, né? Vamos lembrar de orar por essas nações, pela igreja nesses lugares aí. A gente muitas vezes fica muito limitado, né, a nossa realidade, ao nosso, como o pessoal diz, né, o nosso mundinho, né? Então tá aqui, foi uma iniciativa aí de missões. Quando chegar na reunião, vem até aqui, dá uma olhada ali, dá uma pesquisada. Acho que é importante. Amém? Muito bem. Tenho percebido assim que a gente demora um pouco aqui de manhã para pegar na partida, né? Você percebe isso ou não? Parece aqueles Ford antigos, né? Demora um pouco para esquentar as válvulas, né? Aqueles rádios de válvula, aquelas televisão de válvula que tinha que ligar meia hora antes, daí as válvulas iam aquecendo, aí a imagem começava a aparecer. Não sei se você se sente assim, como uma televisão de válvula. Mas o que eu queria compartilhar hoje é realmente sobre, entre tantos momentos, esse tempo nosso aqui de reunião. Achei até um pouco estranho assim quando essa palavra assim começou a queimar o meu coração. Puxa vida, falar sobre o fato de nos reunirmos, né? Mas eu queria que a gente lesse uma promessa de Jesus, que está lá em Mateus 18, capítulo 20. Mateus 18, 20. Quem pode ler para nós? Em voz alta aí. Agora que você... Perdão. Pode ler, Marcos. Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Alguém lá no fundo lá, tipo Edmilson, assim. Amém. Alguém lá no fundo, lado direito aqui, ó. Amém. Então é uma promessa de Jesus, né? É fácil a gente entender essa palavra? É muito fácil, não é? Porque se nós estivermos reunidos no nome dele, ele prometeu que estaria no nosso meio. Às vezes os meninos lá dos controles lá de som, e eles perguntam para a gente, né, qual que é o título da mensagem, né? E às vezes a gente não tem título para a mensagem, né? Mas assim, se a gente pudesse dar um título para o que eu escrevi aqui, acho que a gente poderia dizer assim, por que nos reunimos? Uma pergunta, né? Então, hoje tem título, tá, pessoal? O título é Por que nos reunimos? Nem sempre tem. Irmãos, a gente se reúne em famílias, né? Nós nos reunimos, às vezes, num tempo de discipulado, 2 pessoas, às vezes um pequeno grupo, né? Nós nos reunimos nas casas durante a semana,
Quem se reúne nas casas aí? Levanta a mão. Ó, quase todo mundo se reúne nas casas aí, né? A gente se reúne aqui, domingo de manhã. Tem uma galera que se reúne aqui no sábado à noite. Parece que ontem foram até as 2. É isso mesmo? Aí perguntei aqui pro pessoal, viu, vocês posaram aqui, né? Aí eles disseram, poderia ter posado, porque foi só 2 horas de diferença, né? Só ir em casa, tomar um banho e voltar. Então tem uma galera que se reúne aqui no sábado. E essa palavra que nós lemos aí, Jesus ele nos ensina que quando nós fazemos isso no nome dele, quando ele é o centro dessa reunião, é o motivo dessa reunião, ele está no nosso meio. Ele está conosco. Então Jesus ele disse que ele sempre está no centro desses encontros. Amém? Será que nós cremos nisso? Alguém ainda está em Mateus aberto, em Mateus 18, 20 aí? Alguém está aí com Mateus 18, 20? Alguém que já está com a válvula quente aí, lê para nós aí. De novo. Então esta é a promessa. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa para as nossas vidas. Né? Então, você já pensou nisso? Né? Jesus aqui, no nosso meio, Jesus presente, né? Jesus junto com a gente, na reunião, no meio da congregação, no tempo de louvor, Ele presente no nosso meio. Então a realidade dessa promessa, irmãos, é que nós estamos no mesmo ambiente que Jesus está. Nós estamos no mesmo lugar, na mesma presença de Jesus. E quando eu estava lendo essa palavra, uma situação assim, um fato que me veio à mente, foi daquela situação da mulher do fluxo de sangue, lá em Mateus 9, 21. Porque ela vivia uma crise muito grande na sua vida, de enfermidade, e a única coisa que tinha no coração daquela mulher era que ela precisava estar na presença dele. Havia algo no coração daquela mulher que dizia o seguinte, que se ela pudesse se aproximar dele, e que se ela pudesse pelo menos tocar na barra, né, ou nas orlas do manto, do vestido de Jesus, ela seria curada. Então esse ambiente que pela graça do Senhor nos é proporcionado hoje, era o anseio dessa mulher. Era o que mais essa mulher queria na vida dela, era poder estar no mesmo ambiente que Jesus estava. E ela tinha uma plena certeza e convicção que ela seria curada. E aí, amados, agora Jesus ele fala o seguinte, que se eu e você, se nós como famílias, como igreja, como congregação, como pequeno grupo, como um movimento de discipulado, nós nos reunirmos no nome de Jesus, esse ambiente ele é criado. E Jesus está presente. É um privilégio isso ou não? Então nós sabemos que Jesus ele está conosco hoje aqui. E assim como a mulher do fluxo de sangue, nós podemos chegar com todas as nossas crises, com todas as nossas lutas, com todas as nossas enfermidades, com tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que quer abalar a nossa fé, nós podemos chegar diante dele. E assim como aquela mulher, sermos curados, sermos renovados, sermos sarados. Essa é a promessa. Essa é a verdade. Né? Então Deus ele nos dá o privilégio de viver um ambiente cheio da presença do Filho dele. Essa é a promessa do Senhor. E nós precisamos, amados, crer nessa palavra. Porque nós lemos isso aqui, você leu, você ouviu a palavra nessa manhã, vários irmãos leram, né? Que Jesus nos ensina isso, que se nós nos reunirmos, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele,
ele disse que no meio dessas pessoas, ele estará. Amém? Aí nós entendemos quando a palavra fala que ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus junto de nós. E esses ambientes, eles são ambientes que nós podemos ter a liberdade de celebrar. Então, amados, esse ambiente que pela graça de Deus nos foi proporcionado, eu penso que a gente tinha que aproveitar isso. Eu penso que a gente tinha que receber essa palavra, essa promessa de Jesus, com entusiasmo nas nossas vidas. E não com as válvulas frias. Não como aquela televisão Colorado RQ. Quem falar amém aí, eu já sei a idade. Lá na casa da minha mãe tinha uma televisão que chamava Colorado RQ. Para você mudar o canal era um seletor, fazia tec, 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 fazia assim. Era preto e branco. E às vezes a tela ficava azul. E aí de tarde passava o Zorro. E aí o Zorro começava às 3, você tinha que ligar a televisão às 2. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui nessa reunião parecendo uma Colorado RQ. Não, é RT, RQ, alguma coisa assim. Depois você acha na internet aí, TV Colorado RQ. Bonito. Às vezes a gente está igual essa televisão. E esse ambiente que pela graça do Senhor nos foi proporcionado, que custou um preço de cruz, um preço de sangue. Jesus pagou um preço para que a gente pudesse ter esse ambiente hoje que nós estamos tendo aqui de manhã. Jesus morreu na cruz, entregou sua vida naquela cruz, padeceu, sofreu, foi humilhado, foi espancado, para que eu e você pudéssemos ter hoje esse ambiente aqui. E aí o que a gente tem feito com esse ambiente? Como que a gente tem tratado isso? Então ele é um ambiente onde nos foi dado liberdade para celebrar com cânticos, com salmos, com hinos de louvor, para a gente derramar o nosso coração na presença dele, porque ele está presente. Emanuel, Deus conosco. Amém? Então eu quero assim desafiar você a olhar diferente esses momentos. Quando você chegar no dia de você ir lá para a tua reunião, no teu grupo caseiro, naquele momento que bate em você aquela sensação do inferno, que vem no nosso coração e a gente sente assim, hoje tem grupo caseiro. Estou tão cansado, queria ficar deitado hoje. Será que não dá para cancelar? E você fica aí olhando, ver se alguém vai mandar uma mensagem dizendo que não vai ter grupo hoje. Aí um fala, hoje eu não vou. Aí o outro não vou. Você torcendo para o terceiro também falar que não vai, para daí você falar, então também não vou. Que triste realidade, né? A gente dá risada, mas é triste isso, irmãos. Essa realidade. Porque a gente não tem entendido esses momentos. A gente não tem a revelação do que é a gente estar junto no nome de Jesus. A gente não tem a revelação do que o Senhor conquistou para nós na cruz. A gente canta aquela canção, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é herança minha, né? Direito nosso, é nossa herança. Mas a gente não dá valor nessas coisas. Isso para nós é uma vergonha. É quase um escárnio. Então, amados, nós temos essa oportunidade de celebrar o Senhor com cânticos, com hinos, abençoar os nossos irmãos, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, mas nós não estamos tendo a revelação do que é a igreja, do que é esse momento, do que é estarmos juntos, seja aqui nessa reunião do domingo de manhã, seja na reunião do sábado à noite, seja da reunião nas casas, seja numa reunião familiar, seja numa reunião de discipulado. A gente não tem a revelação do poder desses momentos.
E nós precisamos orar nessa manhã para que aquela mesma revelação que aquela mulher do fluxo de sangue teve, a gente possa ter. Que esses momentos aonde Jesus está presente, são momentos aonde nós podemos ser curados, ser restaurados, ser fortalecidos na nossa fé, ser renovados na nossa fé. E nós não podemos mais, irmãos, desperdiçar esses momentos. Quando nós falamos de nos reunir no nome de Jesus, é muito semelhante ao dizer que nos reunimos no seu caráter, em torno do que Ele é ou de quem Ele é. Quando nós nos reunimos no nome de Jesus, nós nos reunimos em torno de quem Jesus é, em torno do seu caráter. E aí então a gente precisa entender quem é Jesus. Porque se a nossa reunião está fundamentada em quem Jesus é, nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus. E talvez nós não estamos dando valor para esses momentos que nos reunimos, porque talvez a gente não tenha ainda a revelação completa de quem é Jesus. Então, quando as nossas reuniões, quando os nossos encontros, quando as nossas conexões entre irmãos estão fundadas no caráter da pessoa de Jesus, Ele está presente no nosso meio. Quando nos reunimos, e a razão dessa reunião, ela está firmada no caráter de Cristo, Ele se faz presente. Porque Ele prometeu, o Alisson falou aqui, que é do caráter dele que Ele não pode mentir. E aí, irmãos, como nós nos posicionamos nessas reuniões, é importante, porque isso demonstra o quanto nós temos a revelação de quem é o Senhor Jesus. Então eu quero assim convidar você, a desafiar você, a se comportar nessa reunião dessa maneira, entendendo que Jesus está presente e eu vim aqui junto com os meus irmãos para celebrar. Né? E não precisa alguém vir aqui, né, como o Senhor veio hoje nos lembrando disso, não que seja errado, não que Ele não deva fazer isso, mas para mim, para você, não tem que ser preciso alguém vir aqui e falar, olha, quando a canção falar para levantar as mãos, é para tirar a mão do bolso e levantar as mãos. Isso precisa ser natural, entendendo que o Senhor está presente, que o meu louvor é para Ele. Então a pergunta é, eu estou me reunindo em nome de Jesus? Eu venho para essa reunião, eu vou para o meu grupo caseiro, eu me reúno em casa com alguns irmãos no discipulado, eu faço isso em nome de Jesus? Eu faço isso em torno de quem Jesus é? Ou eu simplesmente cumpro um horário? Né? Aquela expressão antiga do bater o cartão. Porque se a gente está só batendo o cartão, irmãos, Jesus não está presente. Porque a Bíblia não está dizendo assim, quando você bater o cartão eu vou estar no meio de vocês. Não. É quando nos reunimos no nome dEle. Em torno do seu caráter. Em torno de quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o único Deus. Jesus é o único Deus. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos na presença daquele que é o único Deus, naquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas nos céus e na terra. Quando nós nos reunimos, nós estamos na presença daquele que é o Senhor nos céus e na terra. Naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Irmãos, e como é que a gente chega diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra? Como que a gente chega diante daquele que é o único Deus? Como que a gente chega diante daquele que é Senhor nos céus e na terra, Criador e sustentador de todas as coisas? Como que a gente chega diante dele, tipo uma televisão Colorado RQ? Desanimado? Sem
expressão nenhuma de louvor. Não dá, irmãos. A gente precisa rever isso. A gente precisa renovar essa questão nas nossas vidas. Porque nós nos reunimos em torno de quem é o Senhor. E a nossa expressão de fé tem que ser baseada nisso. Ele é o unigênito enviado de Deus. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o Emanuel, que está no nosso meio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É com essas verdades que nós nos reunimos. E, contudo, irmãos, contudo, Ele ser o único Deus, o Criador, o sustentador, o Senhor, o unigênito de Deus, Ele também é aquele que veio para servir e não para ser servido. E é com esse caráter que nós temos que nos reunir. Se Jesus, que está aqui no nosso meio, que é o único Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas, veio para servir e não para ser servido, é com esse coração e com essa atitude que eu preciso me reunir. É desse jeito. O Senhor é aquele que se importa conosco. Você sente que Jesus se importa com você? Ele é assim, é aquele que se importa com as pessoas. Então, é com esse caráter que nós devemos nos reunir. Jesus, Ele é o servo, manso e humilde. Então, quando nós falamos que nós nos reunimos em nome de Jesus, é com esse coração, com o coração de servo, com o coração manso e com o coração humilde. Se nós sairmos disso aqui, irmãos, já não estamos mais nos reunindo em nome de Jesus. Se não há mansidão, se não há humildade nas nossas relações, nós já não estamos mais reunindo em nome de Jesus, e aí Jesus não está mais no nosso meio. Então esse caminho aqui, um caminho de mansidão, um caminho de serviço, um caminho de humildade, é o caminho que nós precisamos andar nele, trilhar ele. Se nós queremos Jesus no nosso meio, se nós queremos um ambiente com a presença de Cristo, aonde nós somos renovados, aonde nós somos restaurados, aonde nós somos curados, aonde nós somos lavados dos nossos pecados, nós precisamos caminhar esse caminho de servo, de manso e de humilde. Se nós fugirmos disso, o Senhor não está mais no nosso meio. Outra coisa que faz parte do caráter de Jesus é que ele, esse servo, ele se esvaziou. Então nós precisamos nos esvaziar. Do que nós precisamos nos esvaziar? De nós mesmos. Do nosso orgulho, da nossa presunção, da nossa altivez. O que mais, irmãos? Eu falo do que eu preciso. Você fala do que você precisa. A gente precisa se esvaziar, porque esse é o caráter de Cristo. A palavra fala que ele se esvaziou. E a gente quer estar cheio. Cheio daquilo que a gente acha que a gente tem que estar cheio. E nós precisamos nos esvaziar. Jesus é aquele que amou até o fim. Essa capacidade de amar até o fim, de suportar, ela tem que estar presente no nosso meio. Se nós nos reunimos em nome de Jesus, essa capacidade tem que estar no nosso meio de amar até o fim. Ele é aquele que deu a outra face. Bateu no lado, qual que é a reação? Dá o outro lado. Não é revidar. Ele é aquele que caminhou a segunda milha. Ele é aquele que pagou o mal pelo bem. Então vocês vejam que isso é o caráter do Senhor Jesus.
E tem muitas outras coisas, se a gente for pesquisar na palavra aqui, nós vamos ver muitas outras faces do caráter de Cristo. Eu citei aqui algumas, você pode encontrar muito mais. Então, amados, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, isso aqui precisa estar na nossa vida. Isso precisa estar na nossa vida. Entender quem Ele é, mas também entender que é aquele que veio para servir, não para ser servido. E esse tem que ser o nosso comportamento. É aquele que se importa, esse tem que ser o nosso comportamento. Aquele que é servo, manso e humilde, esse tem que ser o meu coração. Aquele que negou a sua própria vontade e tomou a cruz. Olha, irmãos, esse é o caráter de Jesus. Ele negou a sua própria vontade. Ele falou para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E nós não abrimos mão da nossa vontade, irmãos. Em muitas situações a gente não abre mão da nossa vontade. Tem que ser do meu jeito, na minha hora. Nós não abrimos mão da nossa vontade. E se nós não abrimos mão da nossa vontade, nós estamos fora do caráter de Cristo. E se nós estamos fora do caráter de Cristo, nós não estamos reunindo no nome dEle. Se nós não estamos nos reunindo no nome dEle, Ele não tem obrigação de estar presente. Porque Ele vela pela sua palavra. E não pelas nossas necessidades. Certo? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reúnem, e aí volto a lembrar, pode ser aqui, mas pode ser lá na casa, pode ser em qualquer momento de reunião. Mas quando vocês se reunir, um tem salmo. Quem trouxe um salmo aí? Eu trouxe. O salmo diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi Ele em nós, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém. Quem tem um salmo aí? O outro tem doutrina. Esse traz uma revelação, aquele traz uma língua, o outro traz a interpretação dessa língua, mas que tudo isso seja feito para a edificação do corpo. Irmãos, nós tivemos aqui domingo retrasado alguns testemunhos. Você foi edificado com os testemunhos? Acho que foi a Maria Aparecida que trouxe testemunho e foi a Rosângela que trouxe um testemunho. Irmãos, quando você vem aqui e você testemunha de algo que Deus fez, na sua vida, é para edificação dos irmãos. É como se você estivesse servindo aos irmãos. Assim como Jesus serviu, assim como Jesus foi servo, você está sendo um servo, edificando os teus irmãos. Então, prepara o teu testemunho. Não seja um negócio muito comprido, porque a nossa reunião, infelizmente, ela tem uma limitação de tempo. Mas venha e traga o seu testemunho. E eu vou pedir para você ser sincero agora aqui no que eu vou perguntar, tá? Fecha o olho aí. Quem está devendo um testemunho aí, levanta a mão. Você tem um testemunho na sua vida, mas você não trouxe ainda. Levanta a mão aí. Amém. Então você vai pensar aí o dia que você vai trazer. Combinado? Combinado? Tá bom. Tá louco, irmão, dever testemunho. Bom, vamos lá. Então, a palavra está dizendo aqui para nós o seguinte, o que está dizendo essa palavra, irmãos? Que nós somos um corpo de sacerdotes. Quando a Bíblia está dizendo, olha, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, outro tem línguas estranhas, outro tem interpretação de línguas, e que isso tudo é para edificação dos nossos irmãos. Isso está dizendo o seguinte, que nós somos um corpo formado de sacerdotes, onde todos são chamados ao serviço. O caráter de Cristo é um caráter de servo, de serviço. Então, amados,
as reuniões, elas não são um lugar, não são um espaço para espectadores. Coloca isso no teu coração. A reunião, ela não é um espaço de espectadores. Não tem aquele negócio de dizer assim, eu vou assistir o culto. Você assiste televisão. Você assiste jogo de futebol. E mesmo no jogo de futebol, o pessoal participa. O pessoal vibra, o pessoal pula, o pessoal derruba o sofá quando seu time faz um gol. É estranho isso, né, irmãos? Como que é a nossa reação assistindo futebol no estádio, como é a nossa reação na reunião? Você já pensou nisso? Que louco que é isso? Então, esse ambiente aonde Jesus está presente, não tem espaço para espectadores, para quem vem assistir alguma coisa. Mas nós precisamos trazer. Nós precisamos trazer. O que você trouxe hoje? Só válvula gelada? Tem gente que não está entendendo o negócio das válvulas, mas depois a gente explica aí. Não sei se tem alguém de eletrônica aqui. Então é um lugar para nós edificarmos e sermos edificados. Essa é a promessa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Se nós olharmos, irmãos, o contexto desse capítulo de Mateus, a gente vai observar aqui algumas coisas. Eu observei algumas, mas você pode observar muitas outras mais lendo esse capítulo 18 de Mateus. O que eu observei nesse capítulo 18? Esse capítulo 18, ele trata muito forte sobre humildade. Lembra do servo manso e humilde? Caráter de Cristo. Caráter que precisa ser manifesto nas nossas vidas, nas nossas relações interpessoais. Mansidão e humildade. É aquele que os caras chegam, Jesus, a gente quer ser o maior, a gente quer estar mais perto, a gente quer estar ali ocupando as melhores posições. Aí Jesus fala, olha, no reino do meu Pai, o maior é aquele que se tornar menor. Então fala de humildade. Fala de cuidado com o próximo. Fala da parábola das 100 ovelhas. Esse olhar para aquele que está perdido, esse olhar para aquele que está longe, esse amor para aquele que está perdido, para aquele que se afastou por alguma razão, fala do valor ao próximo. Esse é o caráter de Cristo. É quando nós manifestamos esse caráter que ele está no nosso meio. É a verdade com amor para o próximo. Que tem aquela situação, olha, se o teu irmão pecar, chama ele, conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama mais um. É a verdade com amor. Esse capítulo ele fala do poder da unidade. Do poder quando nós estamos juntos. Por quê? Porque ele está no nosso meio. E aí, irmãos, aqui na minha análise, esse capítulo fecha assim com chave de ouro. Fala do perdão incondicional. Vai falar daquela parábola que tinha um servo que devia lá uma quantidade de talentos enorme, impagável para o seu senhor. Tinha uma dívida gigante, ele foi perdoado e depois ele não perdoou aquele que devia para ele 100 dias de trabalho. Esse é o caráter de Cristo. E esse caráter tem que se manifestar no nosso meio quando nós nos reunimos, se nós queremos a presença dele no nosso meio. Mas eu queria compartilhar mais um texto bíblico com você, que está em Hebreus 10, 25. E aí nós vamos fazer de novo aquela dinâmica. De nós lermos o texto aqui, umas 4 pessoas vão ler o texto aqui para nós. Alguém desse lado aqui na frente, alguém desse lado aqui mais atrás, e depois desse lado aqui da mesma forma. Hebreus 10, 25. Vamos lá, quem vai começar? Voz alta. Amém. Lá atrás.
Pode ser sim você, Mateus. Você que olhou para mim aí, meio desconfiado. Desse lado aqui na frente. Lá no fundo. Quem vai ler lá no fundo aqui, ó? Desse lado aqui. Amém. Essa palavra aqui, irmãos, ela fala assim que vai ter um tempo que essa prática aqui ela se torna muito mais perigosa. Vocês concordam comigo? Ele fala assim, ó, quanto mais vocês vão vendo que o dia vai se aproximando, que aquele dia está com D maiúsculo aqui na minha tradução, que eu entendo que se refere ao dia do Senhor. Quanto mais se aproxima esse tempo do dia do Senhor, isso aqui se torna mais perigoso. Nós estamos vivendo o dia do Senhor? Sim ou não? Estamos próximos disso? Então essa palavra é para quando? Para hoje, para agora. Aqui fala de um costume feio. Lembra quando a mãe falava para a gente assim, menino, costume feio. Aqui tem um costume feio. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Olha, gente que tem esse costume. Não tem a revelação desse momento aqui. Não tem a revelação do momento lá na nossa reunião, do nosso grupo, daquelas pessoas que são mais próximas da gente, daqueles irmãos que estão mais próximos, daqueles irmãos que conhecem um pouco mais das nossas dores. Não é assim um grupo caseiro? Aqueles irmãos que conhecem a dificuldade que o nosso filho está passando, aquele irmão que sabe dos desafios, aqueles irmãos que sabem dos propósitos de oração que nós estamos orando. Não é assim no grupo na casa? A gente não tem assim uma proximidade maior? Então, amados, tem gente que deixa essas coisas, que abandona essas coisas. E alerta é, não deixemos de congregar, como é de costume alguns. Antes, façamos admoestações. Então eu queria dizer assim para você que você olhasse para essa reunião aqui hoje, dá uma olhada aí, veja quem não está. Dá uma pensada aí. Um amigo teu, assim, aquela pessoa que você conversa, ele não veio hoje. Depois você dá uma ligada, oh, irmão, você fez falta na reunião. Vamos fazer isso, irmãos? Por que será que ele não veio? Talvez ele ficou doente. Talvez ele ficou sem carro. Talvez aconteceu alguma coisa. Mas tem uma família que não está aqui hoje, eu não vou citar o nome, que para mim está fazendo falta. Tem alguém que está fazendo falta para você aqui hoje? Sim ou não? Você pode ligar para ele depois? Pode? Então faça isso. Faça isso, irmãos. Não que esses irmãos estão deixando de congregar, né? Eles só não vieram hoje, a gente só quer saber por que eles não vieram. E aí, irmãos, eu também, assim, estou fechando já aqui o assunto, tá? Eu olhei aqui para esse texto de Hebreus e eu pensei aqui algumas considerações. E quando você lê novamente o capítulo 10, você pode tirar muitas outras coisas aí. O que nós vemos em Hebreus, irmãos? Primeiro, nós vemos o seguinte, que os nossos antepassados, aqueles irmãos lá, que a gente lê aqui, como o Alcione falou no Velho Testamento, mas que é um livro só, mas a gente vê lá Daniel, a gente vê lá Abraão, a gente vê lá o Gideão, a gente vê Débora, a gente vê... Quem mais você vê aí? Hã?
Noé, Davi, Isaac, Jacó, tantos outros. Nós vemos esses irmãos assim vivendo experiências gloriosas com o Senhor. Sim ou não? Sim. Só que é o seguinte, irmãos, eles viram só uma sombra de uma realidade. Eles viram só uma sombra. Esse capítulo 10 ali de Hebreus, ele vai nos falar isso. Que essa realidade hoje que nós podemos ver, esses irmãos viram somente uma sombra disso. E quando você vê a sombra da minha mão aqui, olha lá, ó, tá lá a sombra da minha mão, ó, tá vendo? Tá, mas você não sabe que o meu dedo tem um corte aqui, você não sabe que a minha unha é rachada no meio, você não consegue ver com clareza. Esses irmãos não viam com clareza o que nós podemos ver hoje, irmãos. Então nós temos motivos para nos reunir, para nos alegrar e para celebrar. Então não tem razão da gente deixar de congregar. É loucura. O nosso pecado, ele foi removido pelo sangue de Jesus. A gente não precisa, irmãos, todos os domingos ir lá no campo, pegar a ovelhinha, colocar no ombro, trazer aqui, entregar na mão do Alcione e do Marcos para eles sacrificarem. Porque o pecado já foi removido. Isso é poderoso, irmãos. Esse texto fala que nós somos dia a dia santificados mediante a oferta do corpo de Jesus. Isso foi feito uma vez por todas. Esse texto fala que ele nos aperfeiçoou para sempre, a nós que estamos sendo santificados. E ele fez isso com uma única oferta. Esse texto fala, irmãos, que o Senhor colocou a sua lei no nosso coração. Escreveu a sua lei na nossa mente. Irmãos, isso é poderoso. Essa é a realidade que nós vivemos. Esse texto fala que o Senhor não se lembra mais de nossos pecados. Esse texto fala, irmãos, que pelo sangue de Jesus nós temos acesso à presença do Pai. Esse texto fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Esse texto fala, irmãos, que Deus, ele é juiz e ele julgará o seu povo. Esse texto fala que o juízo de Deus vem e vai começar por nós, que somos o povo de Deus. O juízo do Senhor, ele vem. E esse texto, ele termina falando naquilo que eu pensei aqui, ele traz para nós um alerta para nós não retrocedermos mesmo diante das aflições, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, nós não podemos retroceder. E Paulo termina dizendo assim, nós não somos daqueles que retrocedem, que desistem, daqueles que voltam para trás. E tudo isso, irmãos, está ali num contexto aonde tem um conselho para nós: não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Amém? E a nossa oração agora, irmãos, vai ser da seguinte forma: que o Senhor nos dê a revelação desse tempo que nós temos aqui, no domingo de manhã, né? Até um tempo atrás a gente tinha ele domingo à noite. Agora a gente tem ele domingo de manhã. Pode mudar outra vez? Pode. O horário não importa muito. A gente só está tentando assim, né, ajustar algumas coisas aqui, proporcionar algumas coisas que vocês já falamos para vocês. Não é o caso aqui do assunto agora. Para que a gente tenha a revelação do nosso encontro lá no grupo de conexão. Irmão, nós não temos direito de ir desanimado por grupo de conexão. A gente não tem direito de ir todo arrebentado por grupo de conexão, como se aquela fosse a última alternativa da nossa vida. Está errado isso. É pecado. A gente precisa refazer isso nas nossas vidas. Você precisa honrar o teu compromisso que você tem lá com os irmãos no teu grupo de conexão. Amém?
50% deu aí o amém, mas tá bom já. Então, amados, nós precisamos orar sobre isso. Porque Jesus falou que quando nós vamos com esse coração, Ele está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, grandes coisas podem acontecer. Amém? A tua dor, ela pode ser tirada hoje. E nós vamos orar por isso aqui. Você que precisa ser curado hoje aqui, você que precisa ser restaurado, nós vamos orar. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que Ele está no nosso meio. E quando você vier para a reunião, traga alguma coisa. Traga uma palavra, traga um testemunho, traga um salmo, traga um cântico. Os músicos estão aqui para conduzir o louvor, mas não tem problema você iniciar um cântico aí. Né, Chico? Qual que é o problema? Nenhum. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar sobre essas coisas? Vamos orar para que o Senhor nos traga o entendimento de que Ele está no nosso meio. Jesus, nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Ela é toda a verdade. Toda a verdade que há nos céus e na terra, Senhor, é a Tua palavra. É a palavra, Senhor, que é o próprio Senhor. O Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é a verdade de Deus que se encarnou e veio morar entre nós. Senhor, e nós tomamos esta palavra para nós nesta manhã, crendo, Senhor, que quando nós nos reunimos no Teu nome, no Teu caráter, Senhor, fundado, Senhor, naquilo em quem o Senhor é, o Senhor está no nosso meio. Jesus, nós queremos clamar pelo Teu perdão, clamar pela Tua misericórdia. Senhor, nós nos arrependemos nesta manhã, Senhor, por aquilo que nós temos feito, Senhor, dos momentos de reunião. Senhor, como o nosso coração tem tratado, Senhor, esses momentos de reuniões. Sejam aqui, Senhor, na congregação, sejam nos nossos grupos caseiros, sejam, Senhor, nos momentos familiares, sejam nos momentos de discipulado. Nós nos arrependemos, Senhor, da forma que nós temos, Senhor, entendido esses momentos. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo, com poder, graça e misericórdia, toque os nossos corações nesta manhã e nos converta, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, ser restaurados, Pai. Nós queremos ter a revelação do que é a igreja do Senhor, do que é esse corpo de sacerdotes, de servos e servas do Senhor, de homens e mulheres que foram cheios do Teu Espírito Santo para ser bênção, Senhor. Senhor, tira do nosso coração essa ideia, Senhor, de espectadores, Senhor, numa reunião. Tira da nossa vida, Senhor. Tira do nosso coração. Senhor, nos leva a orar por pessoas. Nos leva a abençoar pessoas. Nos leva, Senhor, a ministrar para pessoas, Senhor. Orar por pessoas, Senhor. Nesse tempo de reunião, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nenhum de nós cheguemos vazios nessas reuniões, mas que nós possamos já sair das nossas casas, cheios da Tua palavra, cheios da vida do Senhor. Senhor, que a gente não fique aqui esperando 15 minutos, meia hora, para nos embalar, para pregar, para a coisa acontecer, mas que a gente já possa chegar cheios da graça do Senhor e do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Lembra que a gente precisa ligar para alguém, tá? Você precisa de oração hoje?